Vamos então, galera, começar a parte 2 das curiosidades camaleônicas de Famicom e Nintendinho. E se preparem porque vocês vão ver os cartuchos dourados que saíram pro console e vão ver até o jogo que foi a inspiração para a criação de Resident Evil. Então vamos logo começar e lembrando que eu sou El Camaleão. E ó, assista a parte 1 que tá na descrição, tá bom? E agora vamos continuar com a curiosidade medo da Nintendo. E bom, galera, quando lançou o Famicom no Japão, era a Nintendo que fazia os jogos pro console e não deixava nenhuma outra empresa, como por exemplo a Konami, fazer jogos pro Famicom. E a Nintendo não deixava porque tinha medo de acontecer com o Famicom o mesmo que aconteceu com o Atari 2600, que pra quem não sabe, foi o melhor console da segunda geração, que eu já trouxe história aqui no canal. E o que aconteceu com ele, pessoal, foi que na época que ele foi lançado, qualquer empresa fazia jogo pro Atari 2600 e a Atari deixava, mas isso foi saindo do controle, porque como as empresas não tinham nenhum contrato e nem licença para fazer jogos pro Atari, ficaram sendo lançados jogos piratas, modificados e até de sacanagem. E nessa bagunça de lançamentos, muitos jogos bons foram lançados, mas também teve muitos jogos ruins. E foram exatamente os jogos ruins que tiraram a fama do 2600 de melhor console. E um exemplo de jogo ruim que eu sempre dou aqui é aquele jogo do ET que é horrível demais. E uma coisa que nunca pode ser esquecida é que ele foi tão horrível que foi enterrado. Mas era isso, galera, esse era o medo da Nintendo. Ninguém queria que o Famicom decaísse também, então todo o cuidado da Nintendo era pouco. Mas no futuro a Nintendo mudaria de ideia com o modelo Third Party. E bom, conforme o Famicom foi ganhando fama, a Nintendo um dia resolveu perder o medo dela e começou a conversar com as empresas que queriam fazer jogos para o console. Mas claro que a Nintendo ia fazer diferente da Atari. Ela já foi mandando contratos e acordos para as empresas terem a licença da Big N para criarem jogos para o Famicom. E óbvio, se alguma empresa de fora que não tivesse licença criasse jogos, ela ia tomar aquele belo processo que a Nintendo sabe dar até hoje. Sou rica! E galera, tem uma coisa interessante que eu descobri na minha pesquisa. É que isso da Nintendo fazer acordos, contratos e dar licença para as empresas criarem jogos para o seu console, tornou a Nintendo a primeira a fazer essa prática do modelo Third Party, que para quem não sabe é você deixar empresas de terceiros criarem coisas para um produto que você criou. E ninguém do ramo dos games tinha feito isso ainda. Então a Nintendo já foi visionária nisso aí. E tem outra coisa que eu descobri. A Nintendo, que não era boba nem nada, além de fazer ali os contratos e acordos com as empresas, ela também botou algumas condições para finalmente dar a licença para as empresas criarem os jogos. E as condições que eu descobri foram essas. A primeira é que a Nintendo ia olhar todo o jogo para ver se ele era de boa para levar o selo de qualidade da Nintendo no cartucho. A segunda é que a Nintendo faria os cartuchos. A terceira era que os cartuchos iam levar o chip DES-NES, que ia impedir que qualquer espertinho fizesse jogo pirata do console. Mas depois vocês vejam a história do Famicom e Nintendinho que vocês vão ver que esse chip não impediu alguns espertinhos. Agora a quarta foi a exclusividade, onde as empresas iam fazer jogos só pro console da Nintendo. E a quinta condição foi limite de jogos. E bom, essa condição era o limite de quantos jogos que uma empresa poderia lançar pro Famicom. E o limite era 5 por ano. E a Nintendo botou essa condição porque não queria que uma empresa lançasse muitos jogos e que com isso só poucos jogos fossem bons e a maioria fosse ruim. Então a Nintendo focava naquilo, qualidade em vez de quantidade. Mas pelo que eu pesquisei, a Konami, vendo esse limite, criou a marca Ultra Games para poder passar desse limite de 5 jogos, porque a Konami tinha muita ideia
ideia de jogos pra fazer. E que coragem da Konami, hein? Caramba, desafiando a Nintendo. Aqui tem coragem. Editando personagem. Bom, não sei se vocês conhecem o console Nintendo Wii, mas nele tinham os Mis, que eram avatares que você editava ali, enfeitando ele para ficar parecido com você, talvez, e era algo bem moderno em um console da Nintendo. Mas eu descobri que a Nintendo teve essa ideia de editar avatar lá na época do acessório Famicom Disk System, que eu já trouxe também história aqui no canal. E quem revelou isso foi o criador de The Legend of Zelda, Shigeru Miyamoto, em uma palestra em 2007. E ele falou que ele teve a ideia de um projeto chamado Facemaker. E nele você ia poder editar um rosto botando olhos, nariz, etc. E você ia poder usar o rosto que você criou como perfil em alguns jogos. Mas infelizmente essa ideia nunca foi lançada. Mas a Nintendo, muitos anos depois, veio com essa ideia de novo de editar personagem no Nintendo 64DD, que era um acessório de Nintendo 64. E para esse acessório teve o joguinho Mario Artist Talent Studio, que era um editor de personagens que se chamavam de Talents. E você ficava ali editando eles em tudo: olhos, boca, nariz, corpo, roupa, etc. E depois que terminava de criá-los, você ia poder fazer animações e cenas com eles. E podia também, olha só, tirar uma foto sua com a Game Boy câmera ou com alguma câmera que pudesse se conectar ao 64DD. E depois de tirar a foto, ela era transferida para o Mario Artist para poder modelar sua imagem no boneco 3D ali. Então sim, você podia editar você mesmo como um talent no Mario Artist. Agora só não sei se você ficava bonito, mas se alguém usou isso aí, por favor comente se dava para ficar bonito. E por fim, galera, dava até para você usar a impressora HandNet Disk Printer, que infelizmente não achei imagem, e ela funcionava com o serviço online HandNet do 64DD. E com ela você ia imprimindo imagens dos talents que você fez, para fazer cartões, adesivos ou figurinhas. E aí vocês podem ver, galera, depois do Mario Artist, a Nintendo evoluiu a ideia de editar personagem fazendo os Mis do Nintendo Wii. Então vocês já percebem que a Nintendo, quando tem uma ideia legal, ela pode até desistir, mas pensa logo em aproveitar depois e até em evoluir a ideia. As vendas do Nintendinho. E bom, pessoal, quando teve aquela história da Nintendo lançar o Famicom nos Estados Unidos, mudando o nome dele e também deixando ele com uma aparência mais de máquina moderna, a Nintendo teve um problema com os donos de loja, porque eles não estavam confiantes que um console ia vender e nem mesmo atrair o público. Ainda mais porque depois da crise de consoles e jogos de 1983, o que se vendia mais era computadores. Então um console só ia juntar poeira na loja. Mas mesmo com essa situação, a Nintendo não desistiu, galera, e fez praticamente uma força-tarefa, porque ela mandou seus funcionários para as lojas dos Estados Unidos e fizeram o serviço dos lojistas, arrumando os Nintendinhos nas prateleiras e divulgando eles para as pessoas comprarem. E ainda teve mais. A Nintendo fechou um acordo com os donos de loja, que era o seguinte: eles só pagariam algum dinheiro para Nintendo se por acaso vendesse na loja o Nintendinho. Agora, se não vendesse nenhum, eles poderiam devolver tudo para Nintendo sem pagar nenhuma multa. E olha, com esse acordo, eu digo para vocês, a Nintendo mostrou duas coisas. A primeira é que ela tinha uma confiança gigante no seu primeiro console. E a segunda é que ela também tinha muita coragem, porque esse acordo aí, galera, era um onde ela poderia não ganhar nenhum dinheiro. E a gente sabe muito bem que a Nintendo adora um dinheiro. É claro. E ó, pessoal, se tiverem curtindo até agora aí as curiosidades, deixem então um like muchatito aí, bem caprichado, para fortalecer muito esse vídeo aqui, que assim o YouTube vai divulgar bastante essas curiosidades de Famicom e Nintendinho, tá bom? Agradeço muito aí a vocês. E agora vamos continuar. Dragon Quest 3. E isso aqui foi novidade pra mim, mas o jogo Dragon Quest fez muito sucesso no Famicom. E quando lançou Dragon Quest 2, esse sucesso só aumentou mais ainda. Mas quando saiu
saiu o Dragon Quest 3 em 1988, aí pronto, o Japão foi dominado por filas de adultos e crianças que queriam comprar o jogo. Mas tem um detalhe, galera, o jogo foi lançado em um dia de semana. E sabem o que isso quer dizer, não é? Nenhum adulto foi trabalhar nesse dia e nenhuma criança foi pra escola. Isso é sério. Então, por causa disso, a partir desse dia, grandes lançamentos de jogos no Japão só iriam acontecer em finais de semana. Porque se acontecesse de novo, pessoal, em dia de semana, muito adulto ia perder emprego. E com essa situação eu me pergunto, será que isso aconteceria com GTA 6? Eu acho que sim. Cartuchos dourados. E isso aqui eu achei muito legal, galera, de alguns jogos terem cartuchos dourados e muito bonitos. E os jogos que tiveram cartuchos dourados foram o primeiro The Legend of Zelda, que é um clássico esse cartucho dourado. Também teve o The Legend of Zelda 2 Adventure of Link. Depois teve o Punch-Out. Também teve o Rockman 4 Gold Edition. E sim, esse é o Mega Man, mas pra quem não sabe, ele se chama Rockman no Japão. E teve também o Dragon Buster do Famicom. E por último teve o Nintendo World Championship 1990, que é considerado o cartucho mais raro do Nintendinho, galera, porque ele foi dado para os vencedores do evento Nintendo Power e só tinham 26 para dar para os vencedores. E olha, realmente, quem tem esse cartucho literalmente tem ouro nas mãos. E sim, eu falei isso, desculpem aí. Inspiração de Resident Evil. E bom, galera, esse jogo que vocês estão vendo agora é o jogo Sweet Home, que era um jogo RPG de terror e sobrevivência do Nintendinho, que foi feito pela Capcom, se baseando no filme japonês Sweet Home. E nesse jogo você tinha que explorar uma mansão que estava mal assombrada, com 3 personagens que tinham seus itens no inventário e eles enfrentavam assombrações em um combate bem RPG e resolviam quebra-cabeças. E realmente, esse jogo foi uma das inspirações para Capcom criar no futuro Resident Evil. Filme propaganda. E esse filme eu nem sabia que existia, mas existe sim, e é o filme The Wizard, ou Gênio do Videogame aqui no Brasil. E o filme conta a história de um garoto que tem um talento para videogame e quer participar de um torneio jogando Super Mario Bros 3. E o filme se desenrola nessa aventura. E vocês já viram que ele é uma grande propaganda para um jogo da Nintendo. Mas não foi só propaganda para o Super Mario, porque também aparece no filme aquele acessório que eu adoro do Nintendinho, que é a luva Power Glove, que é muito bonita e muito maneira. E galera, comentem aí se vocês já assistiram esse filme Gênio do Videogame, porque eu não. E pra quem quiser ver, eu fiz vídeo de todos os acessórios de Famicom e Nintendinho, tá bom? Tá aí na descrição, galera. E agora, pessoal, vou falar a última curiosidade camaleônica dessa parte 2. Mas antes eu peço que quem chegou até aqui nessa parte do vídeo, que se inscreva aí no canal pra ele crescer mais ainda, galera. E também ative o sininho para não perderem nenhum conteúdo daqui do canal Eclativerso, porque tô sempre trazendo conteúdos de cultura pop e de games, tá bom? E também compartilhem muito o canal e o vídeo, porque ajuda bastante, então agradeço muito aí a vocês. E agora a última curiosidade é evolução dos jogos. Pode parecer que não, galera, mas desde que a Nintendo lançou seu console, os jogos dela foram evoluindo bastante conforme o tempo. E eles evoluíram em questão de gráfico, gameplay, som, etc. E vocês podem notar isso nesses exemplos que eu vou dar. Então vamos ver os primeiros jogos lançados, como por exemplo o Super Mario Bros. E Donkey Kong. E agora vamos ver os últimos lançados, como Batman Return of the Joker e Kirby Adventure. Então vocês podem ver que evoluiu mesmo, e isso foi graças aos cartuchos que foram ficando mais avançados, e isso permitiu que os jogos ficassem com mais conteúdo e mais caprichados. Incrível, né? E essas foram umas 10 curiosidades camaleônicas de Famicom e Nintendinho, galera. Eu espero aí que vocês tenham gostado, e agora eu quero que vocês comentem aí qual curiosidade camaleônica vocês mais gostaram dessa parte 2. Eu já aviso que eu gostei dos cartuchos dourados. E galera, não pensem que acabaram,
as curiosidades camaleônicas, porque vou trazer mais aí em outras partes, tá bom? E agora eu tenho que dizer, se gostaram aí dessa parte 2, deixem então aí um like muchachito bem caprichado, se inscreva no canal para ele crescer mais, ative o sininho, compartilhem muito o canal e o vídeo, sigam as redes sociais e agora eu me despeço aqui, Ela Camaleão e adiós, galera!